Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Giro da Semana. Eu sou a Maria Clara, estou aqui com o Cataldo e nós vamos abordar os principais aspectos que ocorreram ao longo dessa semana e eventos importantes para vocês ficarem de olho na próxima semana. Três eventos que vale a pena serem comentados que ocorreram nesse período foi, o primeiro deles foi a divulgação da minuta da proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência. Foi uma proposta bastante ambiciosa e, ao mesmo tempo, mostrou um comprometimento da equipe econômica com a situação fiscal, mas é importante comentar que precisa ainda ser aprovada pela ala política. Um outro evento importante que também ocorreu foi a divulgação do IPCA, referente ao mês de janeiro. Veio com uma alta de 0,32% na variação mensal, ficando um pouco abaixo da média da expectativa do mercado. No acumulado de 12 meses, foi uma alta de 3,78%, que também veio aquém da meta do Banco Central. Continua sinalizando que a inflação segue bastante benigna, ancorada em níveis baixos, e tudo isso em função de uma economia que ainda continua com pouca atração e bastante ociosa. E, por fim, o último evento bastante importante para ser comentado foi a reunião do Copom, a decisão de política monetária. Mais uma vez, a taxa básica de juros, a Selic, foi mantida no patamar de 6,5%, foi uma decisão unânime, conforme o mercado já esperava, mas é importante comentar o tom que foi passado após o tom do comunicado pós-decisão. Muito embora, como eu comentei, a atividade ainda não está ganhando tração e nós estamos vendo um cenário de inflação bastante benigno em níveis baixos, o que poderia justificar uma sinalização de um possível corte de juros. Não foi o que ocorreu justamente o contrário, foi um tom mais hawkish, menos propenso à queda de juros, pelo menos no curto prazo. O Banco Central mostrou uma preocupação maior com a incerteza com relação às reformas da Previdência, e tudo isso diminuiu. O Banco Central deixou claro que não deve ocorrer corte de juros, pelo menos no curto prazo. A Selic deve se manter nesse patamar de 6,5% nos próximos meses. Esses foram os destaques aqui no cenário doméstico, Cataldo. Traduzindo isso para o mercado, eu acho que a gente pode ressaltar que o mercado vinha comemorando e por isso nós tivemos recordes históricos de pontuação do Bovespa dia após dia, porque o mercado acreditava que poderia ser aprovada a reforma da Previdência, quer dizer, na verdade poderia ser discutida e levado, então, nas próximas tranches, uma reforma partindo da reforma anteriormente já aprovada em várias tranches do presidente Temer. E quando, de fato, agora aconteceu de se fazer uma apresentação de uma proposta muito mais ampla, que poderia ser aprovada, ser muito mais consistente até do que já havia circulado aí pelas casas, do Congresso e do Senado, o mercado acabou que se ressentiu um pouco disso e a gente teve aí uma realização um pouco mais forte da Bolsa ao longo dessa semana. Então, isso daí foi a tradução que a gente pode dizer para o mercado de uma parte aí do que a Maria Clara falou, já que assim, hoje a gente tem inflação controlada, a gente tem a taxa de juros também sem expectativas de curto prazo de elevações. Ou seja, tem um cenário econômico relativamente, ainda que uma economia ainda uma atividade muito branda ainda, mas no geral acho que o trigger mais importante, o direcionador mais importante é a reforma da Previdência e possivelmente agora os próximos meses vão ser meses onde a gente nós vamos ficar na verdade definindo aí o que vai acontecer, à medida que for passando aí as aprovações que são necessárias para efetivamente ter essa aprovação dessa reforma mais ampla.
Na realidade, o mercado acabou penalizando, de certa forma, o fato de ter sido apresentada uma nova proposta, que não ter sido, como o Cataldo já comentou, ter sido utilizada a proposta do governo anterior, e tudo isso gerou uma sinalização que talvez a reforma da Previdência tramite no Congresso de uma forma mais lenta do que se imaginava até então. Bom, passando para os eventos importantes no cenário internacional, as principais bolsas, tanto nos Estados Unidos e principalmente na Europa, principalmente o caso do DAX na Alemanha, sofreram bastante nessa semana, em função de uma preocupação com uma desaceleração global, uma desaceleração econômica, e tudo isso ocorreu em função de divulgações de indicadores macroeconômicos mais fracos do que o mercado esperava. O primeiro deles foi o PMI composto, que é um dado de confiança, veio com 51 pontos, um nível baixo comparativamente a meses anteriores, e o segundo deles foi um dado de economia real, produção industrial na Alemanha, que veio com uma queda de 0,4% no mês de dezembro, sendo a quarta queda consecutiva. Então, dados mais fracos na zona do euro acabaram impactando negativamente as bolsas na Europa. Nos Estados Unidos, as bolsas também tiveram pregões negativos ao longo da semana, em função principalmente desse imbróglio comercial que a gente tem verificado entre os acordos comerciais entre China e Estados Unidos. As últimas notícias que saíram seria que o presidente Donald Trump se encontraria com o presidente chinês apenas no dia 1º de março, e isso o mercado acabou penalizando essa maior dificuldade em se chegar a um acordo entre Estados Unidos e China. E com relação às notícias corporativas? Na semana nós tivemos então aí novos capítulos, né, com relação à Vale, depois de várias paralisações que já foram feitas em várias usinas. Uma delas, né, uma usina de um porte um pouco maior, que a gente já imaginava que pudesse ser por um período mais curto, ficou definido que não, ou seja, que possivelmente vai se levar mais tempo do que a Vale acreditava anteriormente, que seria necessário, que ela conseguiria reverter essa decisão judicial, e nesse sentido o que acontece é que possivelmente a gente vai ter uma redução de produção da Vale em função, para não estar colocando em riscos as barragens de rejeitos de outras minas lá no estado de Minas Gerais, para uma capacidade de produção maior, podendo chegar até 70 milhões de toneladas de minério de ferro, e que acabou sendo um fator que trouxe aí um pouco de preocupação para os investidores no mercado. Tá? Com relação à Vale, então, a nossa expectativa é que, por exemplo, como sendo a Vale uma empresa muito importante no mercado transoceânico de minério de ferro, uma redução dessa capacidade acaba que vai ter um impacto no balanço oferta-demanda global, né, do mercado transoceânico como um todo. E isso há de fazer então com que os preços do minério de ferro, pelo menos agora no primeiro semestre, nos primeiros meses, eles alcancem patamares bem mais altos do que anteriormente era esperado, talvez já alcançando até $100 por tonelada. E isso daí é um fator que, sim, compensaria em parte a menor capacidade de produção, os menores embarques, as menores exportações então, da Vale. Tá? Então, assim, fazendo um cálculo, a gente ainda vê a geração operacional de caixa da Vale, o EBITDA dela, crescendo em relação ao ano anterior, né, mesmo com essa paralisação, se caso isso aconteça, né, ou seja, a redução da capacidade de produção versus o possível impacto no aumento de preço, e de forma que a gente mantém aí nossa recomendação de compra para Vale, o preço-alvo também de R$ 53,00 a gente está mantendo. A gente acredita que o fluxo de notícias no curto prazo ainda pode impactar as ações da Vale no curto prazo, mas a gente enxerga ela hoje com múltiplos, já refletindo aí todo esse cenário,
com múltiplos muito baixos, múltiplos muito atrativos e ainda um preço-alvo que ainda embute aí um potencial de valorização que nos faz ainda manter a nossa recomendação de compra. Mas nós, em plena safra de balanços agora, claro, estamos saindo aí com alguns resultados. A loja Renner, por exemplo, foi um dos balanços que já foram reportados, bem como do Banco ABC Brasil. São números, os números no geral estão vindo números aí interessantes, números melhores do que as nossas expectativas, com crescimento de resultados superiores ao que nós esperávamos anteriormente. E sim, entre outros pontos, eu acho que algumas das maiores altas e maiores baixas dessa semana, elas podem ser justificadas pelos balanços corporativos, por essa questão da Vale, né? No caso, a Vale ela situou-se entre as maiores quedas na semana, com uma queda de mais de 7%, e a gente já justificou esse ponto. A Sabesp também é um papel que está mostrando aí ao longo da semana quase 10%, 11% de queda, e possivelmente está refletindo as declarações menos propensas a privatizações que foram dadas aí pelo Meirelles em recente comunicado ao mercado, uma vez que ele deu indicações de que a privatização de Sabesp ela dependeria de uma mudança na lei, ou seja, no marco legal de saneamento básico, que precisaria ser voltado a essa mudança, e isso aí, então, poderia ser uma coisa que poderia dificultar, atrasar um pouco essa questão. Tivemos aí, entre as maiores altas da semana, a Suzano, o que pode se justificar, uma ação que a gente também divulgou um relatório recente. A gente tem uma expectativa muito positiva, uma recomendação de compra. A gente vê a empresa, ela se beneficia quando você tem alguma semana onde você tem um dólar se apreciando frente ao real. Então, é um papel que nessa semana refletiu um pouco isso. E também, hoje, ela já com a fusão com a Fibria, já em desenvolvimento, já pronta, né? Ou seja, já aprovado, já em andamento. Você tem a empresa, então, já começando a mostrar os ganhos de sinergias e isso sendo apropriado aí aos resultados e sendo apropriado, então, na visão dos investidores, já é um ponto que já está bastante levando a empresa, assim, que hoje, após aí alguns meses, algumas semanas, que ela se manteve aí com pouca movimentação, agora entra numa época novamente positiva para o mercado com relação a Suzano. Smiles acabou tendo uma alta também essa semana, que pode estar guardando relação com a alta expressiva que tiveram as ações da Gol, a partir do momento em que se começou a cogitar que poderia haver uma redução no ICMS para o combustível de aviação, né, no caso para a querosene de aviação. Isso foi um fator que impulsionou as ações da Gol e acabou repercutindo também em Smiles. Acho que, em linhas gerais, esses são os principais fatos corporativos que a gente tinha para comentar por aqui. Bom, então eu vou comentar com vocês agora a agenda para a próxima semana. Aqui no Brasil nós vamos ter a divulgação de vendas no varejo referente ao mês de dezembro, e no final aí da próxima semana nós vamos ter a divulgação do IBC-BR, que é o dado proxy indicativo do PIB divulgado pelo Banco Central, é um dado com periodicidade mensal. Nos Estados Unidos, a gente tem verificado que, em função da paralisação do shutdown, os dados têm sido postergados, a divulgação dos dados. Então, para a semana que vem, tem inflação, o dado de inflação ao consumidor, vendas no varejo e produção industrial. E, por fim, na Europa, nós vamos ter a divulgação do PIB do quarto trimestre. Nós vamos encerrando o nosso programa por aqui, desejando um bom final de semana a todos e até a próxima semana. Bons negócios.